Vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Verso 7. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E, finalmente, o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Temos visto até aqui alguns aspectos do testemunho de Deus. Vimos no primeiro dia que o testemunho de Deus se centraliza na glória do seu Filho e na glória da obra do seu Filho. Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Vimos que testemunho de Deus significa que o seu coração e seus desejos têm sido satisfeitos. Todas as vezes que o coração de Deus é satisfeito, e na medida em que o coração de Deus é satisfeito, essa é a medida do testemunho de Deus. Não há como haver um maior testemunho do que a medida da satisfação do coração de Deus. Por isso a nossa jornada com Ele é crescente e progressiva, ou deveria ser. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Quanto mais o Espírito Santo encontra lugar em nós para formar realmente o caráter de Cristo, para sulcar nossas vidas, como já temos dito, com esse arado precioso de Deus, sua palavra e tudo que Ele ordena em nossas vidas pela sua providência, o arranjo das circunstâncias para produzir em nós
ouro puro, prata refinada, para que ele possa obter um testemunho valioso, agradável ao seu coração. Isso é o testemunho de Deus. E nós também dissemos que desde Gênesis até o Apocalipse, esse é um fio que passa por todas as Escrituras. Então, com certeza, nós poderíamos falar sobre esse tema de muitos ângulos, tanto usando as operações de Deus no seu povo, seja no Velho ou no Novo Testamento, para gerar o seu testemunho, estudando aqueles 5 ou 6 livros ligados à restauração, os 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, e mais Esdras, Esther e Neemias, para compreendermos como Deus forjou o seu testemunho naquela época em que tudo estava arruinado. Podemos olhar aqueles personagens do Velho Testamento diversos, já citamos alguns deles, aqueles 7 principais de Gênesis, e mais Moisés, e mais Josué, e mais Davi, e mais Salomão, e Ana, e Samuel, e como Deus foi forjando o seu testemunho em todos esses vasos. Deus sempre interveio quando a situação do seu povo era catastrófica, soberanamente. Mas, guarde isso em seu coração, embora Deus sempre intervenha quando a situação é trágica e catastrófica, ele não seguirá aquilo que ele iniciou na sua intervenção, a não ser que ele encontre vasos. Irmão, esse é um princípio espiritual. Deus intervém, porque se ele não interviesse, nenhum de nós estaria aqui. Os avivamentos, como já falamos, espirituais, para pensarmos apenas na história da igreja, são intervenções divinas soberanas, em que o Senhor sopra aquelas brasas que de alguma forma estavam a ponto de se apagar. Então ele vem, revigora, vivifica, e desde o Velho Testamento essas intervenções são conhecidas. E assim também o são na história da igreja. Mas embora, esse ponto é que mais gostaríamos de forçar aqui, embora Deus na sua misericórdia, graça soberanas, sempre interveio e intervém, aquilo que ele faz na sua intervenção não seguirá avante, a não ser que ele encontre vasos. Ele interveio durante o tempo do cativeiro, por exemplo, na época da Babilônia. E nós sabemos muito bem que ali ele encontrou 2 vasos em particular na primeira intervenção, Zorobabel e Josué. Na segunda intervenção, um vaso já estava sendo preparado dentro da Babilônia, Esdras. Esdras 7:10 diz que Esdras tinha disposto seu coração, todo o seu coração, para buscar a lei do Senhor. Veja o que o Senhor fez nessa intervenção. Ele queria levar uma nova leva de cativos de Babilônia para Jerusalém. Esse era o propósito de Deus. Para isso ele interveio em torno de 70 anos atrás, quando Zorobabel saiu a primeira vez. Então, uma vez mais o Senhor desejava intervir e conduzir mais do seu povo e daquilo que ainda estava na Babilônia para Jerusalém. Mais sacerdotes, mais utensílios sagrados para ornar, embelezar o testemunho do Senhor. Essa foi a grande nota do ministério de Esdras. Está lá em Esdras 7:27. Que Esdras cooperou para ornar, a palavra que você vai encontrar ali nesse versículo. Ornar, adornar, embelezar a casa do Senhor, o testemunho do Senhor. Então o Senhor interveio na Babilônia a primeira vez, interveio na Babilônia a segunda vez, quase 70 anos depois. Mais de 70 anos depois, para ser exato, mais de 70 anos. Há uma lacuna de tempo de 58 anos entre Zorobabel e Esdras, levando em conta que o templo levou 20 anos para ser completado, desde que Zorobabel e Josué pisaram a terra. São 20 anos para se completar a restauração e edificação do templo, e ainda assim o serviço era fraco. Poucos sacerdotes, poucos utensílios sagrados, muito disso tinha ficado ainda na Babilônia. Então Deus interveio uma segunda vez, soberanamente, mas veja, ali ele já estava preparando um vaso.
Esdras é conhecido ainda hoje entre os judeus não como um escriba, mas como o escriba. Ele é conhecido entre os judeus como o homem da palavra. E foi isso que o Senhor fez na vida de Esdras. Esdras 7:10. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. Onde? Na Babilônia. Esdras é reconhecido na tradição judaica como o fundador da ordem dos escribas. Esdras. Porque ali dentro ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, primeiro. Número 2, obedecê-la ou cumpri-la, é o que você vai ver aí nesse verso, Esdras 7:10. E o terceiro verbo importante aí, ensinar em Israel. Essa ordem nunca pode ser alterada. Esdras não teria nada para ensinar se ele não tivesse disposto seu coração para buscar a palavra do Senhor. Esdras não teria nada para ensinar se após buscar a palavra do Senhor, ele não obedecesse a palavra do Senhor. Então, irmãos, essa sequência vista aí nesse texto, Esdras 7:10, de muito significado para nós, e mostra mais uma vez como o Senhor forja seus vasos. Então, para onde nós formos, nós vamos ver os métodos de Deus em trabalhar seus vasos, em prepará-los. Aqueles vasos escondidos. Moisés, 40 anos sozinho atrás do deserto, a ponto de quase desaprender a linguagem humana, porque ele ficava ouvindo ovelhas balirem o dia todo. E quando o Senhor o chamou para ir ao Egito e conduzir, libertar e conduzir seu povo, ele disse: eu não sei falar. Esse é o trato de Deus. Enquanto ele estava no Egito, ele sabia falar muito bem, instruído na arte e ciência dos egípcios. E quando entendeu que o Senhor tinha colocado a ele ali para um propósito soberano, específico, libertador, então ele foi colocar todos os seus recursos à disposição de Deus. E o primeiro ato de Moisés, pondo os seus recursos valorosamente à disposição de Deus, foi matar um egípcio e enterrá-lo. Então o Senhor disse: Moisés, basta. Não preciso de teus recursos. Aliás, teus recursos são para mim um problema. Então você vai para trás do deserto. Essa é a expressão de Êxodo 3, os primeiros versículos. No deserto só tem areia e escorpião. Atrás do deserto nós não podemos nem imaginar o que tem. Moisés foi lançado para atrás do deserto. As versões aí dizem para o lado oriental do deserto. E ali ele esteve 40 anos, desaprendendo, sendo minado nas suas forças, sendo reduzido do 10, o candidato a próximo faraó, Moisés, sendo reduzido ao 0, até que o Senhor se manifestou a ele naquela sarça. E ainda assim, depois que ele ouve o Senhor, que ele vê o Senhor de alguma forma naquela sarça que ardia, não se consumia, o Deus inextinguível, o Deus inesgotável, o Deus todo suficiente, por isso a sarça ardia e não se consumia, então ele fica todo confuso, e quando o Senhor fala com ele, ele diz que ele não poderia fazer esse trabalho. Quem sou eu? É o que ele diz ao Senhor. E sabe o que o Senhor diz a ele? Eu sou o que eu sou. A questão não é o que é você, a questão é o que eu sou. Então o Senhor enviou Moisés ao Egito e deu aqueles sinais que nós já comentamos. A vara de Deus e a mão leprosa. Para que ele tivesse um equilíbrio tão grande nesse assunto da autoridade de Deus. Então, irmãos, são tantos exemplos maravilhosos que mostram o mesmo princípio. O Senhor só prepara seus vasos pelo caminho da cruz. Se não fosse assim, nós não precisaríamos da igreja e da vida da igreja. Nós só precisaríamos de seminários, com bons professores, especialistas em grego e em hebraico, e que pudessem nos trazer conhecimento. Mas isso não é o trabalhar de Deus. Graças a Deus pelos especialistas, pelos que conhecem o grego e o hebraico, eles podem nos ajudar. Mas o que nós mais carecemos é de visão celestial. É que nossos olhos sejam abertos. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É isso que nós carecemos. Nós vamos seguir com o livro de Apocalipse, mas antes eu gostaria de buscar aqui um pequeno texto, algumas linhas, e ler algo para os irmãos relacionado à visão celestial. Antes de entrarmos nessas 7 igrejas que nós mencionamos aqui no livro de Apocalipse. Nós vamos buscar, irmãos, com a ajuda do Senhor, fazer 2 coisas nessa manhã. E como carecemos da misericórdia, da habilitação do Senhor. Primeiro, como nosso querido irmão nos lembrou, nós estamos no último dia. O último dia é um desafio maior. Todos nós estamos, de certa forma, no final das nossas forças.
E é exatamente a hora de experimentarmos aquele que nos supre com as suas forças. Nós estamos nesse último dia e cremos que um último dia não é apenas um fecho do que tem sido dado. De alguma maneira, nós que temos tido, irmãos que têm tido experiência na jornada do Senhor, sabem que quando o Senhor nos reúne para um propósito, essa questão do último dia, sim, tem um significado particular. Sentimos em nosso espírito que é como se o Senhor quisesse sempre, em todas as ocasiões, colocar um remate. Algo que possa, pela sua graça, coroar aquilo tudo que Ele já nos tem dado durante todos os dias em que estivemos juntos. Então precisamos continuar esperando isso diante do Senhor, todos nós. Então vamos buscar dividir esse período em 2 tempos, para que quanto à nossa natureza humana, minimizemos o nosso cansaço. Vamos buscar ir então até as 10h30, máximo 11h, fazemos um pequeno intervalo de 10 minutos, objetivo, para que irmãos tomem uma água se necessário, usem o banheiro se necessário, rápido, e de preferência a maioria dos irmãos não saia desse lugar, nós apenas nos levantemos, se é o caso adoremos o Senhor juntos, e estiquemos nosso corpo nesses 10 minutos. Então retomamos outra sessão de 1 hora, como está já programado nesse programa prévio que nós recebemos. 2 períodos, 2 encargos sequenciais. Nesse primeiro período nós vamos falar sobre as 7 igrejas, com a ênfase nos vasos do testemunho corporativo, é claro. Aqui nós não vemos indivíduos, aqui nós vemos assembleias. Esse é o vaso do testemunho coletivo de Deus. Esse vai ser o nosso foco na primeira sessão, já vamos a ele. Na segunda sessão, o encargo que o Senhor tem colocado em meu coração está ligado particularmente aos jovens, mas também aos adultos. Adultos não precisam ir embora. Nós vamos falar um pouco sobre o testemunho de Deus nos dias do fim. Então vamos buscar também ler um outro texto extremamente valioso, e então compartilharmos um pouco sobre Marcos, capítulo 6. Uma palavra do Senhor aos seus discípulos, um evento do Senhor com os seus discípulos, que é de imenso valor no que concerne a esse tópico, o testemunho de Deus nos dias desafiadores do fim, até que Ele volte. Então vamos buscar fazer essas 2 coisas nessas sessões. Mas então, os irmãos me permitam ler um texto pequeno, umas 15 linhas no máximo, escute com muita atenção o que esse irmão tem a nos dizer sobre visão espiritual. Nós fomos chamados para orar, para que o Senhor dê uma visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Visão por meio da qual Ele trará o seu povo para dentro de uma renovada revelação de si mesmo. Grifa essa frase aí. Renovada revelação de si mesmo. E então, Ele irá unir o seu povo, não como uma organização, ou como uma multidão de pessoas que aceitam determinada interpretação particular da verdade. Mas unir o seu povo pelos laços espirituais, porque quiseram ver o Senhor de forma nova. Porque quiseram ver o Senhor de forma nova. E tudo o que estamos pedindo é que haja um ministrar tal de Cristo nesse mundo, pela revelação do Espírito Santo, que tudo que não seja Cristo seja retirado. E o seu povo seja unido ao próprio Senhor. E, finalmente, se estiverem assim unidos a Ele, então haverá unidade entre eles. E as divisões cessarão. Que texto precioso desse irmão. Propositalmente não vou citar o nome dele. Um servo do Senhor do século passado. E as divisões cessarão. Sabe, irmãos, nós corremos um risco muito grande, nós em particular. Quando nós olhamos para os nossos irmãos e falamos assim,
irmãos de denominação, irmãos disto ou daquilo. Isto é um erro grave e mostra, de certa forma, um partidarismo e uma exclusividade dos nossos corações. Não existe irmão disso ou irmão daquilo, irmão de lá ou irmão daqui. Só existem os nossos irmãos. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Se nossos irmãos, por algum motivo, levantam algum tipo de nome, isso compete exclusivamente a eles diante do Senhor. Não compete a nós. Eles são os nossos irmãos. E o que nos compete é vivermos como irmãos. Se houver entre todos nós uma renovada revelação de Cristo, acabamos de ler, as divisões cessarão. Nós não somos ingênuos, nós não estamos no serviço do Senhor há 30 meses, mas sim há mais de 30 anos. Então nós temos visto o que o Senhor tem feito nesses 30 anos. E a nossa observação, viajando por todo esse país, por todas as regiões e por alguns outros países, vendo o que o Senhor tem feito. Uma constatação clara está em nossos corações. E por isso o Senhor tem ainda mais pesado esse encargo espiritual nos nossos lombos. E essa constatação é, nesses últimos 5 anos, o Senhor tem feito algo magnífico no meio do seu povo, em alguns lugares, até em alguns países, além do nosso, mas em particular no nosso país. E sabe qual é esse algo magnífico? O Senhor tem colocado a sua mão no tronco e balançado todas as árvores que professam o seu nome. Para aquilo que é abalável, seja abalado. E aquilo que não é abalável, permaneça. E o Senhor tem proporcionado sede, fome, até angústias no meio de nossos irmãos que estão dispersos de tantas formas e promovido comunhão entre nós. Irmãos, nós temos sido tão agradecidos. Irmãos que jornadearam com o Senhor há muitos anos, em diversos sistemas eclesiásticos, vamos usar essa expressão, ou organizações, como o nosso irmão que escreveu esse texto usou, organizações, ou multidão de pessoas envolvidas aqui ou ali, de alguma forma, professando o nome do Senhor. O Senhor tem colocado essa sua mão nesse tronco, balançado tudo isso, e gerado aquilo que só Ele pode gerar, aquela fome, aquele anseio, aquela insatisfação por tantas atividades, tantas vezes, aquela insatisfação porque a beleza da face de Cristo não está sendo visto mais naquela realidade ou naquele contexto. O Senhor tem trazido de volta cativos. O Senhor tem renovado aos que já tem trazido. Sabe, queridos irmãos, muitos de nós, quando o Senhor nos alcançou com a sua visão, há 30 ou 30 e poucos anos atrás, nós fomos tão impactados. Quantos de nós aqui conhecem o preço da visão celestial? Quantos de nós, pela graça do Senhor? Quantos de nós foram chamados de hereges quando o Senhor nos deu algo da visão de Cristo? Quantos de nós fomos marginalizados em nossas cidades? Quantos de nós fomos chamados de seitas em nossas cidades por causa do testemunho do Senhor? Sim, o Senhor levou a primeira geração dentre nós a pagar um preço pela visão celestial. Mas, amados irmãos, isso não é tudo. O desejo do Senhor é que haja frescor, profundidade e realidade crescente naquilo que Ele começou a depositar nos nossos corações há 30 anos. Mas agora, amados irmãos, me permitam, pela misericórdia do Senhor, fazer uma outra constatação aqui. Muitas das assembleias que foram estabelecidas nesse tempo, hoje não tem mais o mesmo vigor. Não tem mais aqueles irmãos que pagaram um custo tão alto, que foram atingidos e perfurados do seu coração com uma real, verdadeira visão celestial. E então os anos se passaram. Nós, de alguma maneira, seja material, inclusive, ou seja espiritualmente, nós fomos de algum modo nos enriquecendo, e creio que você me entende. E de alguma forma aquilo que era um depósito fresco, vivo, profundo, poderoso, que gerou tanta coisa entre nós, que mudou o rumo dos nossos casamentos, que mudou nossa maneira de entender famílias,
que mudou nossa maneira de tratar com nossos bens e as coisas que o Senhor nos tinha dado naquela época, que mudou nossa maneira de ver os nossos irmãos, mudou nosso entendimento sobre serviço, mudou tudo. Com o tempo foi passando, quantos corações foram perdendo o frescor, e hoje, quando olhamos tristemente para a nossa realidade, queridos irmãos, 5 vezes nas 7 igrejas no Apocalipse, nós vamos encontrar uma palavra-chave, e a palavra é arrepende-te. O único meio do Senhor para nós recuperarmos o frescor espiritual é arrepende-te. Não é uma nova técnica, não é uma nova estratégia, é isso que está errado, vamos fazer assim que é melhor. Os irmãos lá fazem assim, creio que assim também seria bom para nós. E nós vamos consultando entre nós, buscamos muitos conselheiros, mas perdemos a realidade da submissão à cabeça da igreja. Perdemos de alguma maneira o princípio de Antioquia. Qual é o princípio de Antioquia? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e jejuando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Tão simples, irmãos, tão real, que o Senhor na sua misericórdia nos acuda, para que, em particular, a primeira geração possa recuperar o frescor, o vigor, a realidade, a beleza daquilo que nos atingiu há 30 anos atrás. Irmão, quando eu digo isso, eu estou pisando nos meus próprios calos, porque essa é uma realidade que nós partilhamos. Não existe, nesse caso, um dedo apontado para ninguém e para nenhuma assembleia. Todos nós estamos no mesmo barco. Como nosso irmão Samuel lembrava aqui, houve uma intervenção do Senhor na década de 80 em nosso país, entre os anos 70 e pouco até 80, e um pouco mais à frente de 80. Coloquemos até 1985. Muitas assembleias que nós conhecemos hoje nasceram nesta época. E sabe o que aconteceu? Nós não nos conhecíamos. Depois fomos descobrir que o Senhor, da mesma forma, baseado nos mesmos padrões, da mesma maneira, Ele interveio lá e aqui e ali, em regiões diferentes do nosso país, lá com os irmãos de Salvador, lá com os irmãos de Santo Antônio do Monte, lá com os irmãos de Contagem, lá com os irmãos de Patos, muitos irmãos em muitos lugares, na mesma época. E nós não nos conhecíamos, e o Senhor estava agindo da mesma maneira. Intervenções do Senhor. E nós fomos nos encontrando pelo caminho, alguns antes, alguns depois, e nos encontrando, e o Senhor estabeleceu uma comunhão que não tem um governo central. Quem é o cabeça dessa comunhão? Quem são os líderes dessa comunhão? Quem é o ministério que está sobre essa comunhão? Nenhum e ninguém. Temos aprendido que Cristo é o nosso cabeça, e temos aprendido a viver ministerialmente juntos, segundo a justa cooperação de cada parte. Temos sido edificados. Quem de nós se levantou e disse: eu sou um profeta? Quem de nós se levantou e disse: eu sou um mestre, eu sou um apóstolo, eu sou qualquer coisa? Nenhum de nós, pela graça do Senhor. O Senhor, pelo Espírito Santo, tem dado testemunho, reconhecimento no coração da Assembleia, na função dos irmãos que têm servido entre nós. E só Ele pode promover isso entre nós. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos conserve. Mas sim, há necessidade, no meio de toda a beleza do que o Senhor tem feito em nós esses tantos anos, que esse vigor, essa realidade seja renovada em nossos corações. Mas só há um caminho para essa renovação: arrependimento. Quando especialmente nós, os irmãos mais velhos, colocarmos a nossa boca no pó e dissermos: Senhor, não está bom, visita-nos de novo, olha do céu, vê e visita essa vinha, protege o que tua mão plantou, porque quem plantou foi somente Ele. Foi apenas por Ele. Vivifica-nos e invocaremos o Teu nome. O salmista vai dizer no Salmo 80, e ele vai dizer: e jamais nos apartaremos, como que dizendo, de novo, jamais nos apartaremos de novo de Ti. E a expressão hebraica original ali significa: não mais viraremos as costas para Ti. Porque esse é o perigo relacionado a todos nós. Nossas assembleias e nossas vidas individuais, virarmos as costas de alguma forma para o Senhor.
Que o Senhor, irmãos, nos ajude. Nós, irmãos mais velhos, somos os mais responsáveis, os primeiros responsáveis. E mais avante, vamos tocar um pouco ligado à questão da segunda geração. Mas que o Senhor recupere aquilo que Ele tem plantado primeiro nos nossos corações. Que Ele nos ajude. Não, a igreja não é sustentada com estudos bíblicos. A igreja não é um grupo de estudos bíblicos. A igreja não é uma companhia evangelística. A igreja não é um clube de fraternidade. Que o Senhor nos ajude a viver como corpo de Cristo, encabeçados realmente por este cabeça, dependentes, submissos uns aos outros, e conhecendo o significado desse encabeçamento de Cristo em cada localidade. Carecemos desesperadamente. Quando Paulo fazia suas viagens com a carga de Deus para pregar o evangelho para pagãos de todo mundo, 3 viagens missionárias, é dito em Atos capítulo 16, já na sua segunda viagem, que eles tentavam ir para um lugar, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tentaram ir para outro lugar, mas o Espírito também não permitiu, porque ele queria conduzir Paulo para Filipos, para entrar na Europa, na Macedônia da época. E estava ali o Espírito do Senhor, exercendo o encabeçamento de Cristo naquela jornada apostólica. Irmão, se há um princípio claro no livro de Atos, livro que estudamos tanto, livros que falamos tanto, livros que damos cursos sobre ele, se há uma verdade central no livro de Atos é que Cristo é o cabeça da igreja. E que a maior responsabilidade da igreja, lemos aqui 7 vezes, é quem tem ouvidos, ouça. Essa é a nossa maior responsabilidade. Então que o Senhor conduza a todos nós a um mais profundo e verdadeiro arrependimento, para que saibamos ouvi-lo de novo. Oremos assim ao Senhor: Senhor, destapa meus ouvidos por tua misericórdia. Aquilo que nesses anos de alguma maneira nos acomodou, Senhor, tira as penas que forram este ninho, como aquela grande águia faz, para que os seus filhotinhos, que foram gerados lá no penhasco, inacessível, e que não sabem que foram criados e gerados para voar, porque eles têm uma mamãe poderosa que voa e que traz aqueles alimentos no seu bico, e que basta a eles abrir a sua boca e a mãe vai alimentá-los todos os dias. Mas chega um momento em que a mãe águia, na sua sabedoria, começa a tirar a forragem de penas do seu ninho. E aquelas águiazinhas agora estão atribuladas. Antes elas estavam confortadas, aquecidas e alimentadas. Agora estão atribuladas, porque a mamãe foi perversa. Tirou as penas e deixou aqueles galhos pontiagudos do ninho espetando o bumbum das águiazinhas. Então elas ficam agitadas e vão subindo na beira do ninho. E agora elas têm 2 opções: ou voltar para a cama de espinhos, ou pular do penhasco. E de alguma maneira há um instinto dentro delas que as faz pular do penhasco. E quando elas pulam do penhasco, elas descobrem que elas podem voar. E aquela águia mãe vai dando a sua cobertura, a sua supervisão. Aquelas águiazinhas que dão aquele voo desajeitado que parece que vão se arrebentar. E algumas delas até se arrebentam mesmo. Mas a mãe está atenta a elas, para se colocar debaixo delas e dar um sobrevoo, para dar suporte a elas, para que elas aprendam a voar, exercitem as suas asas, sejam encorajadas e saibam para o que elas foram geradas. Esse é nosso Senhor. E assim Ele faz conosco. Então, queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, a todos nós, irmãos mais velhos, a recuperarmos essa renovada visão celestial. Como somos gratos ao Senhor, porque nossos olhos foram bem-aventurados. Quem éramos nós, irmãos? Onde nós estávamos? O Senhor interveio e abriu os nossos olhos. Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13. Nosso Senhor disse assim: muitos profetas e justos. E aí, entre eles, estão aqueles que nós falamos. Está o grande Moisés, o grande Samuel, o grande Davi, o grande Salomão, o grande Abraão. Quantos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram.
Bem-aventurados são os vossos olhos. Que o Senhor nos guarde a todos nós. Que o Senhor exerça sua misericórdia sobre todos nós. Que o Senhor nos dê uma gana, um fardo, uma inquietação por sermos renovados na visão celestial. O que a visão celestial fez conosco nesses 30 anos, irmãos? O que a visão celestial fez com tantas assembleias? Quantas estão aqui nessa manhã? O que a visão celestial fez conosco nesses anos? Mudou tudo em nós. A visão celestial tem mantido-nos juntos, quando nada mais poderia nos manter juntos. Nós somos tão diferentes, irmãos. Nós viemos de contextos tão diferentes. Nós temos condição social, cultural, educacional tão diferentes. O que nos tem mantido juntos? A visão celestial. A visão de Cristo, nessa ordem, de Cristo e da igreja, que é o seu corpo. Então que o Senhor ajude a todos nós. Encontre lugar para fazer isso que lemos no texto desse irmão. Oramos para que o Senhor conceda visão aos vasos do seu ministério. Uma renovada visão celestial. Porque falamos no primeiro dia, não há dúvida no nosso coração que o que Deus busca hoje na sua igreja são vasos, plural, múltiplo, não é um vaso, vasos, e quanto mais melhor, que tenham peso profético. Qual é a mente do Senhor para a sua igreja nesses dias? É isso que o Senhor tem buscado. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Então vamos voltar para as 7 igrejas, e nós só vamos ter tempo de colocar aqui uma nota sobre cada uma delas, para podermos ser fiéis aos 20 minutos que nós temos para fazermos o primeiro intervalo. Para cada uma das 7 assembleias, o Senhor fez uma demanda em particular. Os irmãos sabem que essas cartas são riquíssimas. Nosso irmão Watmani tem um comentário conhecido de muitos irmãos aqui, já foi editado há muitos anos, chamado A Ortodoxia da Igreja, onde aquele irmão faz uma abordagem, acima de tudo, profética desses livros, mostrando que eles são tipológicos, se referindo à igreja nas suas diversas fases, até que o Senhor venha. Em particular, as 3 primeiras igrejas retratam a igreja nos seus primórdios, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Retratam a igreja lá nos seus primórdios, nos 5 primeiros séculos. E as 4 últimas igrejas, profeticamente falando, elas refletem 4 condições da igreja até que o Senhor volte. Ou seja, espiritualmente falando, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia seguirão juntas até a volta do Senhor. Tiatira representa um testemunho degradado, nós não vamos entrar nesses detalhes, não é nosso foco, apenas para que você saiba. Tiatira, profeticamente, representa um testemunho completamente degenerado, onde a igreja assume o lugar de Cristo, por isso há a profetisa Jezabel, que engana, que seduz. A chamada autoridade da igreja substitui a autoridade de Cristo, a voz da igreja substitui a voz de Cristo. Então Tiatira representa esse sistema, não preciso lhe dizer qual é, que está presente nos nossos dias e que está completamente degradado no que se refere às coisas de Deus. Esse é Tiatira. Então Sardes representa um outro sistema, que embora se arrogue possuir depósito, verdades espirituais, em particular as verdades da chamada reforma, este movimento perdeu vida. Então essa é a grande nota do Senhor para Sardes, já vamos reforçar isso um pouco mais agora mesmo. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sardes também permanecerá até que o Senhor venha. Depois Filadélfia, como nosso irmão também já nos lembrava aqui no início, Filadélfia significa amor fraternal. E fala dessa ação do Senhor na história da igreja, pela sua misericórdia, que chamou de volta para a realidade do significado da visão de Cristo e da igreja. Podemos dizer, talvez, que no tempo, não vamos colocar um machado aqui para sermos dogmáticos, mas
Parece, quando olhamos o mover do Senhor, que a realidade de Filadélfia se iniciou na primeira metade do século XIX, com aqueles irmãos que são conhecidos como os Irmãos Unidos. George Miller, John Nelson Darby, William Kelly e muitos outros. Quando o Senhor abriu seus olhos para ver a realidade de Cristo e da igreja. Então essa é a realidade descrita como Filadélfia. E Laodiceia parece ser uma degradação de Filadélfia. Aparentemente, Laodiceia sai de Filadélfia. E isso é uma advertência terrível para os nossos corações. Porque Laodiceia pode dizer assim: eu tenho depósito, eu sou rica, eu vejo tudo, eu sou abastado. É a linguagem de Laodiceia. Quanto Deus já nos revelou, quanto Ele já abriu nossos olhos, quanto Ele já depositou. Sou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Mas não sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos, para que tenhas uma adequada visão espiritual, para que vejas o estado da tua nudez. Ó, que palavras fortes, irmãos. Como precisamos ouvi-las nos nossos dias. Seja para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, mas em particular para a vida corporativa, a vida da igreja. Que o Senhor nos guarde do estado espiritual de Laodiceia. E então, o Senhor vai dizer a Laodiceia que só há um modo dela retornar. Claro, arrepende-te, como dissemos. 5 vezes o Senhor vai dizer para 7 igrejas. Mas Ele vai dizer a ela, ademais do arrepende-te, que ela teria que pagar um preço. Compre de mim colírio. Compre de mim o ouro refinado pelo fogo. Compre vestiduras brancas. Esse compre é enfático para Laodiceia. Um preço deveria ser pago. Para que agora ela saia daquela posição altiva, saia daquela plataforma de soberba, saia daquele eu recebi, eu tenho, eu conheço, eu li, eu ouvi, eu já estou há 30 anos frequentando conferências. Então o Senhor diz a Laodiceia, compre de mim colírio para ungir os teus olhos. Não creio que possamos interpretar isso de outra maneira, senão conforme lemos no texto inicial aqui, desse irmão do século passado. Uma renovada visão celestial. Compre esse colírio para que vejas. Certa vez, Spurgeon estava pregando e um jovem o estava ouvindo. E ele ficou extremamente impressionado com Spurgeon. É chamado o príncipe dos pregadores, você sabe. E quando Spurgeon terminou aquela mensagem, o jovem já estava esperando por ele, para lhe fazer uma pergunta. Então ele perguntou assim, irmão Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? Claro que Spurgeon poderia responder muitas coisas, para ajudar esse jovem no caminho da unção e do poder espiritual, que ele conhecia muito bem. Mas naquele caso, por discernimento do Senhor, Spurgeon respondeu a ele com uma palavra, repetida 3 vezes. Ele disse ao jovem, suor, suor, suor. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, se você acha que a palavra que você ouviu, ela foi produzida no meu coração ontem para ser pregada hoje, você está muito enganado. O Senhor forja vasos. E forjando seus vasos, e embutindo e encarnando a sua mensagem nos seus mensageiros, então Ele coloca o seu selo e o seu aval naquilo que Ele mesmo tem realizado. Suor, suor, suor. Em outras palavras, Ele está dizendo, coloque o seu traseiro na sua escrivaninha e ore ao Senhor, e estude a palavra, e medite com seu coração sincero, e peça ao Senhor que abra os seus olhos para ver as realidades e belezas de Cristo. Suor, suor e suor. A mesma coisa o Senhor disse para Laodiceia. Compre de mim esse ouro refinado. Compre esse colírio. Compre essas vestes. Então, queridos irmãos, uma palavra central acompanha cada uma das igrejas. Muito evidentemente, para Éfeso, a palavra é amor. Não precisamos falar muito sobre ela. O que o Senhor quis dizer com tens abandonado o primeiro amor? Primeiro, não abandonaram ortodoxia. Tudo correto nesse assunto.
Tão correto que por causa da fé sadia que os irmãos de Éfeso tinham, eles tinham um certo discernimento espiritual. Vocês provaram os falsos apóstolos e os acharam mentirosos. Uma igreja que tinha depósito, que tinha uma fé sadia, digamos assim, e que tinha até mesmo discernimento espiritual. E também tinha labor. Não eram irmãos ociosos, não eram preguiçosos, eram laborosos. E tinham também perseverança. Quantas coisas eles tinham que até mesmo falta a nós. Mas quando o Senhor, o varão medida de Deus, vai medir essa assembleia, o varão do capítulo 1, que nós estudamos ontem, ele vai fazer a justa medida de Deus. Porque nele, Atos 17, 31, Deus estabeleceu um dia em que vai julgar vivos e mortos em um varão que ele destinou e acreditou diante de todos. E assim, primeiro com a igreja, e não com o mundo. Então o Senhor primeiro chama a sua igreja, porque o juízo há de começar pela casa de Deus. 1 Timóteo 4, 17. Então, aí está o Senhor chamando a sua casa para esse juízo justo, amoroso, misericordioso, cheio de encorajamento. É isso que ele faz com todas as igrejas, inclusive com Laodiceia. Nós vamos ver. Então, para Éfeso, tenho, porém, contra ti aquele próton, que significa duas coisas. Significa primeiro no tempo também. O primeiro no tempo, aquele amor inicial, mas também significa primazia de amor. Aquilo que deve ser verdade todo o tempo. Não apenas o amor inicial, mas a primazia do teu amor. Essa palavra é usada aí na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, quando o pai diz, quando o filho pródigo vem para casa, ele diz: trazei a melhor roupa, ou melhor vestido para vestir aquele pródigo. Essa palavra melhor é a mesma usada aqui na carta de João para Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o teu melhor amor. A primazia do teu coração, o foco, a essência, não está mais em mim. Compreende? Abandonaste o teu primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste. Ah, irmãos, que exortação mais doce da parte do Senhor, não é? Ele poderia simplesmente dizer: vocês caíram do primeiro amor e o que me resta é apagar esse candeeiro. Não é? Não é isso que ele faz. Ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Então ele vai dizer: senão removerei de ti o teu candeeiro, caso não te arrependas. Porque é impossível que isso não aconteça. Se o Senhor não é mais a primazia do nosso amor, que candeeiro nós temos? O que nós temos para expressar? Que luz nós temos? Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Óbvio, é a evidência do nosso amor a Ele. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama seu irmão a quem vê, é mentiroso. Uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? Então, amor é a palavra para Éfeso. E veja que ele está em primeiro lugar. Que importante, irmãos. Porque essa é a marca de que tem havido genuinidade do Senhor entre nós. Amor a Ele, em primeiro lugar. Nós o amamos, nós não o trocamos, nós não temos coração dividido com tantos amantes, nós não estamos à busca de outras coisas, nós estamos acomodados com a palavra de Deus, com o ensino cristão, como nós já falamos, com fazer isso ou fazer aquilo, mas o nosso coração se mantém aquecido, vivo, fresco. A obra vai passar, as igrejas, o sentido terreno, me escute bem, vão passar. A igreja vai entrar em uma outra dimensão quando o Senhor voltar. Quando não terá necessidade de nenhum trabalho mais da nossa parte para edificar a igreja. Compreende, irmão? Então a obra do Senhor irá passar no que concerne a terra. As igrejas do Senhor irão passar no que concerne a terra. Mas a nossa relação com o nosso Senhor nunca passará. Ele é o amado de nossas almas. O irmão Watchmani, concluindo seu ministério, preso pelo nome do Senhor, 20 anos naquela prisão comunista na China, ele escreve algo no fim de sua vida, como orando ao Senhor. E ele diz assim: meu Senhor, eu passaria tudo que passei de novo.
não por causa da tua obra, não por causa da tua igreja, mas por ti mesmo. Louvado seja o Senhor. Se o nosso coração está atrelado a Ele, irmãos amados, nós seremos guardados no que concerne a tudo mais que nos rodeia. Nós poderemos ser vasos úteis no serviço ao Senhor até onde Ele queira, nas suas dimensões, na sua limitação, no seu escopo. Não teremos ambições em nosso coração, não teremos busca de glória pessoal, não seremos ciumentos uns dos outros, não teremos disputas, competição, contendas, porque Cristo tem regido nossa visão, governado nossos corações, atraído e conquistado nossos afetos. Não somos empregados de Deus, não somos serviçais da igreja. Nós temos uma relação pessoal e íntima com Cristo. E essa boa parte nunca nos será tirada. Quando Paulo escreveu as 4 maiores cartas que saíram da sua pena, ele estava no cárcere de Roma, na prisão domiciliar romana, de Atos 28. Sem servir a nenhuma assembleia, sem pregar o evangelho a nenhum povo, a não ser os guardas que estavam ali amarrados a ele. E lá estava Paulo, exercendo o seu mais alto serviço espiritual, escrevendo Efésios, escrevendo Colossenses, escrevendo Filipenses, escrevendo Filemão. O que seria de nós sem essas 4 cartas? Louvado seja o Senhor pelos seus servos e pela relação que tiveram com Ele mesmo. Amor. Quando Maria de Betânia quebra aquele vaso de alabastro e unge o Senhor, nosso Senhor diz: isto é o Evangelho. Onde o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. Compreende o que o Senhor quis dizer? Esse perfume é tão precioso, 300 denários, vamos vender, vamos dar para os pobres. Viu? Uma coisa e outra. A relação entre uma coisa e outra. Vamos abençoar os outros. Vamos ajudar almas. Vamos fazer benefícios aos pobres. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela praticou boa ação para comigo. E onde o evangelho for pregado, em todo mundo será contado o que ela fez para a memória sua. Maria de Betânia foi a única que compreendeu as angústias do coração do nosso Senhor Jesus 6 dias antes da sua crucificação. João capítulo 12. Os discípulos eram todos obtusos. O Senhor estava às vésperas da cruz e teve que suportar a mãe de 2 deles vir com seus 2 filhinhos adultos, o Tiago e o João, e dizer: mestre, eu tenho um pedido. Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e à tua esquerda. O Senhor teve que suportar essas coisas, irmãos, porque eles não entendiam nada a respeito de quem Ele era, e nem das angústias do seu coração. Ninguém. Lucas 18, confira lá, a partir do verso 30, vai dizer que enquanto o Senhor subia para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, sua última subida, Ele passa em Jericó, salva Zaqueu, cura o cego, lembra-se, Bartimeu, ele está subindo de Jericó para Jerusalém, e então é dito em Lucas 18, que Ele falou pela última vez com seus discípulos sobre a cruz. São 3 vezes nos últimos 6 meses, do Hermon ao Calvário, são 6 meses, e Ele falou 3 vezes, e são as 3 únicas, claramente sobre a cruz. Eu vou para Jerusalém, vou ser açoitado, vou ser escarnecido, vou ser esbofeteado, me matarão, mas ao 3º dia ressurgirá. 3 vezes. Na última vez, Lucas 18, é dito assim: mas os seus discípulos nada compreendiam acerca destas coisas. E o sentido delas era para eles encoberto. Mas então nós temos Maria de Betânia. Para ela o sentido dessas coisas não estava encoberto. Quando nosso Senhor saiu daquela pequena cidade chamada Efraim, mais ou menos a 40 quilômetros a nordeste de Jerusalém, no deserto da Judéia, onde o Senhor fez um pequeno retiro antes de vir para Jerusalém a última vez, passar a sua última semana e ser crucificado. Versículos finais de João 11, você vai encontrar isso. Se retirou para a cidade de Efraim,
ficou ali alguns dias. E foi emitido como que um edito em Jerusalém, dizendo que onde o encontrasse, se alguém o visse, o denunciasse. Nosso Senhor estava sendo buscado como um bandido comum. O denunciasse para que ele fosse preso. Então, 6 dias antes da Páscoa, o coração do Senhor cheio de angústias, não de gozo, cheio de aflições, ele vai expressá-las plenamente 6 dias à frente, quando ele está no Getsemane, na prensa de azeite, dizendo: a minha alma está profundamente angustiada. Então, quando ele chega em Betânia, o que acontece? Lá está Maria. Uma ceia lhe é preparada, sem dúvida alguma, por Marta. Que bênção! Marta preparou aquele jantar. Nosso Senhor foi recebido no lar de Betânia. Lá estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Interessante a história de Lázaro com o Senhor. A primeira visita do Senhor a Betânia, Lázaro não é mencionado. Muito provavelmente ele nem estava lá, não interessado. Na segunda visita do Senhor a Betânia, Lázaro está no túmulo, morto. E na terceira visita ele está na mesa, comendo com o Senhor. Então Maria se aproxima, quebra o vaso e unge o Senhor, segundo as narrativas de Mateus 26, Marcos 14, João 12. Você vai ver que é uma narrativa única. Não há como ser duas narrativas. As circunstâncias, os eventos, as ações são as mesmas. Então é dito que Maria quebra aquele vaso, que as mulheres virgens levavam seu bálsamo precioso guardado naquele potinho de alabastro, em si mesmo já valioso, selavam com cera para não perder a fragrância e guardavam até a noite de núpcias. E na noite de núpcias elas levavam pendurado em um colar. E quando as núpcias iriam acontecer, ela quebrava o seu frasco de alabastro e derramava a fragrância sobre os lençóis. Maria quebrou o seu vaso e ungiu o seu Senhor. O que ela está dizendo? Senhor, conheço as angústias do teu coração. Eu sei para onde o Senhor está indo. Eu quero te dizer e quero te mostrar todo o meu amor por ti. Quebrou o seu vaso de núpcias e ungiu aquele que era o seu amado noivo. E nosso Senhor recebeu o frescor daquela fragrância de tal forma que ele disse: onde o evangelho for pregado, será contado o que ela fez para a memória sua. Ele é o evangelho. Irmão, o Senhor nos ajude a não nos desviarmos do significado do evangelho. Ele é o evangelho. Nós somos dele e ele é nosso. Quando o irmão Otmani visitou um homem de Deus chamado George Cutting, um servo do Senhor, um evangelista, escreveu um livretozinho chamado A Segurança, a Certeza e o Gozo da Salvação, que já foi traduzido para mais de 70 línguas diferentes. Segurança, certeza e o gozo da salvação. Nosso irmão Otmani foi visitar esse irmão no seu leito de morte. E esse irmão estava já muito enfraquecido. Nosso irmão Ni se assentou ao lado dele e ele então, periodicamente, estendia o seu braço, tocava no braço do irmão Otmani e dizia assim: sabe, irmão, eu sou dele. Eu sou dele. E alguns minutos após, tocava de novo o braço do nosso irmão e dizia: sabe outra coisa, irmão? Ele também é meu. Ele é meu. Eu sou dele. Isso é o evangelho. Irmãos, que o Senhor guarde nossos corações nesse frescor. Tenho, porém, contra ti: abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Quando o Senhor recebe aquele pródigo, em Lucas capítulo 15, que figura nós temos do significado desse amor? Ele havia se extraviado do Senhor e gastado tudo. Podemos dizer que, em figura, ele tira suas luvas da mão e bate com as luvas na cara do seu pai. Porque ele diz: Pai, dá-me o que me cabe dos bens. Porque ele era um dos herdeiros.
Sabe o que isso significa, irmão? Na linguagem da parábola, aquele filho estava dizendo ao seu pai: meu pai, você está velho, mas ainda está muito saudável, demorando para morrer. Eu quero tomar posse já da herança que é minha, antes que o Senhor morra. Provérbios diz que uma herança tomada antecipadamente não será abençoada. Então o pródigo desprezou seu pai e tomou posse do que era dele, e foi gastá-lo conforme bem entendia. Quando ele termina sua jornada, sua carreira, seus interesses, seus projetos, seus planos, e cai em si, quase a ponto de comer as bolotas que os porcos comiam, é dito que ele queria comer, mas ninguém lhe dava nada. Então ele diz que o seu pai, os trabalhadores do seu pai, eles tinham fartura, e que ele era filho, viu consigo mesmo, e estava ali passando toda aquela necessidade. Então ele faz um discurso, podemos assim dizer. Ele escreve seu discurso para voltar para casa. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Para que ele obtivesse aquilo que os trabalhadores têm, seria muito para ele, para quem perdeu tudo e estava naquela condição. Então ele fez o seu discurso muito bem feito. Estava tão envergonhado. E voltou para a casa do seu pai. Ele viu seu pai, ou seu pai o avistou de longe. Como que estando ali, de alguma maneira, digamos, na sacada da casa. E viu aquele filho fedorento que via de longe. E é dito na parábola que seu pai, correndo, o abraçou e o beijou. Quase podemos imaginar a cena. Aquele jovem envergonhado, sujo, fedendo a porcos, duro como um poste, por causa de sua vergonha, e seu pai o abraçando e seu pai o beijando. Um amor constrangedor. Então seu pai o leva para casa e diz assim: traze o novilho cevado. O artigo definido singular está no grego, porque não é um novilho cevado, é o novilho cevado. Sabe o que isso significa? Quando o filho saiu, o pai colocou um novilho para engordar, para o dia que o filho voltasse, o novilho estivesse pronto. Aquele era o novilho do pródigo, aguardando por ele. Quando o pródigo chegou, o pai diz: tragam aquele novilho, o novilho cevado. E matou, fez aquele banquete, aquele filho mais velho que tipifica a religião, o legalismo, a incompreensão, não entendeu nada do que o pai estava fazendo. Esse filho dissoluto voltou: o Senhor faz essa festa, eu estou aqui há tantos anos e te sirvo, e faço, e faço, e faço. E o pai disse a esse filho mais velho: você não sabe que tudo que é meu é teu, meu filho, tudo que é meu é teu. Que triste condição desse filho mais velho. Então o pai trata aquele filho mais novo dessa maneira, e anteriormente, quando o pai o abraça, ele vai começar o seu discurso. É uma parábola que o Senhor contou. Veja o que o Senhor fez nessa parábola, propositalmente. Quando o filho começa o discurso, agora na presença do pai, ele vai dizer: meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. E aí o Senhor colocou um ponto. A última frase não apareceu. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Nosso Senhor omitiu nesse segundo evento. Por quê? Porque a nossa posição de filhos nunca pode ser alterada. Nunca vamos ser tornados trabalhadores. Nós somos filhos do nosso Pai Celestial. O que nos resta é conhecê-lo como Ele é. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos só citar, nosso tempo já acabou. Quais são as outras 6 palavras para as 6 igrejas? Para Esmirna, o Senhor fala sobre fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. O Senhor demanda amor de Éfeso, um retorno ao primeiro amor, e o Senhor demanda fidelidade de Esmirna. Você tem um depósito, já falamos no início, por isso nem precisamos ilustrar. Você já recebeu, você já viu, você já ganhou do Senhor, o Senhor já interveio. Guarda, conserva, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Fiéis àquilo que o Senhor nos tem dado. Mas não só fiéis, fiéis em amor, fiéis em vitalidade, fiéis em vigor, fiéis em frescor. Do contrário, fidelidade não nos interessa.
Éfeso era uma igreja fiel, mas perdeu seu primeiro amor. Para Pérgamo, o Senhor fala sobre santidade. Graças ao Senhor, nossos dois queridos irmãos, Juvenal e Billy, compartilharam conosco algo a respeito dessa santidade, ou dessa separação. Santidade com relação a finanças, santidade com relação às famílias. Separação ou santidade é a palavra para Pérgamo, porque Pérgamo significa eis o casamento. É a figura da igreja casada com o mundo. Quando o mundo entra na igreja e a igreja perde a sua identidade. Fala como o mundo, vive como o mundo, corre como o mundo, pensa como o mundo, veste como o mundo, canta como o mundo, e etc. Isso é Pérgamo. A demanda do Senhor para Pérgamo é separação ou santidade. A demanda para Tiatira é submissão. Já falamos por quê? Porque Tiatira representa a igreja assumindo o lugar de Cristo. Eu sei, eu faço, e o governo da igreja e não o governo de Cristo e das Escrituras. Então a palavra para Tiatira é submissão. Nós poderíamos certamente, irmãos, gastarmos pelo menos uma reunião para cada uma das igrejas, por causa da importância dessas palavras. Amor, fidelidade pela ordem, santidade, submissão para Tiatira. Paulo, em 1 Coríntios 12, vai falar tanto sobre essa submissão, o funcionamento do corpo, apreciando as funções uns dos outros, respeitando os limites de nossa atuação. O ouvido não é olho, ao olho foi dado a faculdade de ver, ao ouvido de ouvir, a mão de pegar. Se a mão se coloca no lugar do olho, ela só vai colocar problemas para o olho, impedir o olho. Cada membro tem a sua função e deve ser respeitado e apreciado no corpo de Cristo. Esse é o ensino de Coríntios 12. Então, apreciando a função dos outros, aprendendo a servir juntos, preservando a unidade, tudo está lá em Coríntios 12. Para que não haja divisões do corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado, a favor uns dos outros. Tema que precisa tanto ser recuperado entre nós, na sua realidade. Então, Tiatira, submissão. A palavra para Sardes, só citando, já falamos um pouco dela, vida. Tem nome de que vives, mas estás morto. Então fortalece, consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. São as palavras passadas. Uma partícula de vida é capaz de fazer tanto nos nossos corações. Uma semente que cai na fresta de uma rocha, se arraiga de alguma maneira, ela racha, fende essa rocha em dois. Não é assim? Uma partícula de vida gera aquilo que o Senhor deseja em nós e na sua igreja, em seu coração. A palavra para Filadélfia é perseverança. Tens guardado a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. Muito significativa essa expressão. O Senhor não está dizendo eu te guardarei da provação dos últimos dias. O Senhor está dizendo que vai nos guardar da hora da provação nos últimos dias. Isso é muito sugestivo de que o Senhor, na sua misericórdia, não permitirá que os seus santos entrem naquele período crítico e final. Pelo menos uma parcela dos seus santos. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir para experimentar a todos que habitam sobre a terra. Perseverança é a palavra para Filadélfia. Por que ele é tão importante? A perseverança tem que ter uma ação completa para que sejais maduros e íntegros e em nada deficientes, vai dizer Tiago. E por último, então, Laodiceia. A palavra para Laodiceia é realidade espiritual. Porque ela se vê e diz rico, abastado, tenho, conheço, possuo, mas o Senhor diz, és morno, és pobre, miserável, cego e nu. Não há realidade espiritual. Então nós temos aí uma palavra linda, que é repetida para uma igreja só mais, em certo sentido. O Senhor diz para Filadélfia que a ama. Outros virão e reconhecerão, se prostrarão, reconhecendo que eu te amei, ele diz para Filadélfia. Mas observe o que ele diz para Laodiceia, irmão. Uma igreja soberba, uma igreja apóstata, perdeu a realidade da beleza de tudo que tinha.
O Senhor diz a ela: eu repreendo e eu disciplino a quantos amo. Como Laodiceia podia ouvir isso? Parece tão inadequado, não é? Parece que só resta para Laodiceia uma vara de todo tamanho. Não é assim? Vara e a vara, soberbos. Mas não. O Senhor diz: eu repreendo e eu disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta sempre e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei. Que interessante o Senhor ter mencionado a ceia aí, a comunhão na mesa. Eu entrarei como lá com os discípulos de Emaús em Lucas 24. Se eu for convidado a entrar, como foi convidado pelos 2 discípulos de Emaús, eu entrarei. E quando ele partiu o pão, seus olhos foram abertos. Eles reconheceram que era o Senhor. Graças ao Senhor, então, por essas 7 igrejas. Graças ao Senhor pelo seu trato com elas. E graças ao Senhor por tudo que nós aprendemos através delas. Então, nós vamos ter que concluir aqui. Que o Senhor ajude os irmãos agora na sua meditação pessoal. Tome cada palavra dessa e leve aos pés do Senhor em oração. Para que o Senhor recupere vasos do testemunho entre nós, nas suas assembleias. 7 igrejas, 7 demandas, plenitude. 7 significa plenitude na terra. 12, plenitude nos céus. Então, o que o Senhor requer da sua igreja na terra? 7 coisas. Nós já vimos quais. Ele encontra lugar para recuperá-las no nosso coração, para que sejamos realmente vasos de testemunho corporativo do Senhor nesses dias do fim. Vamos fazer então esse pequeno intervalo, 10 minutos, e já voltamos compartilhando Marcos, capítulo 6.